Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Eu tenho uma palavra para vocês nesta noite. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e versículo 4 em diante. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Que diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a semente, e quando semeava, caiu alguma junto no caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade ou profundidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos podem tomar seus lugares. Meus irmãos, essa palavra que eu vou ler hoje para vocês, e eu resolvi pregar nela, é que eu estava hoje de manhã orando a Deus, buscando uma direção para trazer a palavra de Deus, e aí eu vi uma postagem de uma amiga, né, irmã em Cristo, e eu achei interessante, e aquilo tocou no meu coração. Eu digo: olha, eu acho que eu vou falar sobre esse assunto nessa noite, porque ele é um assunto muito bom e vale ser repetido, meus irmãos, porque as coisas de Deus são eternas. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário, né? Um poder, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela é eterna. Em 94 eu comprei o meu primeiro computador. Eu comprei um computador no IBM, pelo Itaú. E aí eu pensei o seguinte: o computador era uma coisa nova, e veio, acho que um manual, 2 manual assim, muito grosso daquele computador. Era uma coisa assim, eu acho que tinha o manual do Windows 11, e tinha o do MS-DOS. Ele dava assim, eu acho que umas 2 bíblias dessa daqui. E como eu gostava muito de informática, eu estudava informática, eu queria muito aprender das coisas do computador, eu olhava para aqueles 2 livros, para aqueles 2 manual, eu tinha vontade de me sentar, eu queria colocar todo o conteúdo daquilo dentro da minha cabeça. Eu digo: seria muito bom se eu pudesse pegar todo o conteúdo desse computador, né, e colocar dentro da minha cabeça. Eu ia ficar um expert, né, em matéria de computador e de coisa. Mas eu lia, eu começava a ler, era muita coisa. Eu digo: mas será que vale a pena? Será que vale a pena ler tudo isso? Esse conhecimento que eu vou alcançar disso aqui? E no fim das contas não valeu mesmo. Eu não consegui ler, mas fiz muito bem. Porque como a informática é uma coisa que evolui muito rápido, pouca coisa eu teria aproveitado daquilo, porque ali ensinava como você abrir uma coisa, como fazer, e a tecnologia chegou a ponto de você só, né, com o dedinho lá, você puxa para cá, bota para lá, ninguém precisa de manual para usar um computador, né? E naquele tempo eu ia simplesmente perder o meu tempo. Mas com a Bíblia não é assim, né? Com a Bíblia não é assim. O conhecimento que a gente tem da palavra de Deus é uma coisa que dura para a vida inteira, eternamente, ela não muda nunca. Tanto é que essa mensagem é a mesma mensagem que é pregada por Jesus Cristo e pelos apóstolos, e ela é pregada até hoje, porque uma geração vai, outra geração vem, a terra permanece para sempre, e a mensagem de Deus continua sendo a mesma, né? A Bíblia diz que seca-se a erva,
e murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Mas eu fico pensando assim, mas você pegar toda essa Bíblia, ler ela de Gênesis ao Apocalipse, né? Isso também não vai deixar você conhecer toda a Bíblia, porque você vai ter um conhecimento, mas não de tudo, porque a gente tem muito que aprender aqui, né? A gente está sempre aprendendo. Quando a gente vai falar, por exemplo, de um assunto, quantas coisas são necessárias saber a respeito da salvação e da sua vida? São muitas. Mas então, cada vez que Deus nos fala alguma coisa, Ele fala de apenas um aspecto da nossa vida e da nossa salvação, não é? Como eu falei, por exemplo, a semana passada, eu terminei uma série de três semanas, onde a gente aprendeu ali que a reciprocidade e a reciprocidade e a fidelidade de um casal é a mesma que Deus usa com a humanidade, né? Quer dizer, que Deus usa a reciprocidade, a fidelidade e a reciprocidade de um casal é o que faz o amor de Deus. Mas aquilo não, isso por si só não mostra todos os aspectos, é só um aspecto da salvação, mas aí tem outras coisas. Essa palavra que eu li para vocês, ela diz muito a respeito da nossa vida, do nosso bem-estar, né? Enfim, todas as perguntas que você faz todos os dias, todas as horas, né? As perguntas que você se faz a si mesmo, todas elas têm resposta. Quando eu leio essa palavra do semeador, eu me lembro de uma vez me lembrando do título que eu botei nessa mensagem, né? Ali eu botei no meu Face, eu botei assim que as bênçãos de Deus são para todos, né? Mas infelizmente, né, aquilo que não tem solucionado está. Quer dizer, se você não encontra solução para os problemas da sua vida, é porque você vai ter que carregar eles até o fim, até a morte e até a eternidade, se for o caso. Porque solução Deus tem para os nossos problemas. Mas o homem, ele é movido por necessidade. Ele é movido por necessidade. Por exemplo, assim, enquanto ele é movido pelas coisas que ele quer, porque ele acha que ele precisa dessas coisas para poder ser feliz. O interessante é que não param para pensar que quando você chega a um certo ponto na sua vida, que você conseguiu tudo o que você queria na vida, sua vida de novo ela perde completamente o sentido, porque você não sabe o porquê que lutou tanto para chegar a lugar nenhum. Mas isso não entra na cabeça das pessoas, não é? Isso não entra na cabeça das pessoas. A Bíblia diz que o homem trabalha porque a sua fome o extinga. Como é que se diz? É uma outra palavra, não vou tentar falar porque eu vou errar, né? Mas o homem é movido pela necessidade, ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa se vestir. Então o que põe ele em movimento, né? Ele é instigado a fazer essas coisas por causa das necessidades dele. Porque ele acha que aí quando terminou de alcançar o que ele queria, que vai estar tudo bem, mas não vai estar tudo bem. Porque essa sua carreira, essa nossa corrida, é uma corrida que vai dar em lugar nenhum. Enquanto que você já deveria estar satisfeito aqui e agora, porque o que você precisa para viver, Deus te dá. E você deveria então, não, eu alcancei, agora o que eu estou procurando, o que eu quero alcançar, é uma coisa que quando eu alcançar, ela será então uma coisa realmente muito maravilhosa. Mas as pessoas não pensam assim. Perceba, meus irmãos, que nessa parábola do semeador, tem uma parábola no Velho Testamento a respeito de uma vinha. Olha por que eu botei esse título. Tem uma a respeito de uma vinha. Aí o Senhor, eu acho que é o Jeremias que fala sobre esta vinha. Ele diz assim: eu tinha uma vinha, o Senhor arrumou uma vinha, plantou, adubou. Olha que a vinha
ele não pediu nada, ele não esperava nada dela enquanto ele não fizesse. Partiu do Senhor, quer dizer, a iniciativa é de Deus. Você plantou uma vinha, ele plantou uma vinha, né? Aí naquela vinha ele vai lá, ele cerca aquela vinha. Por que tinha que cercar a vinha? Porque os irmãos sabem que os animais atacam as plantações, né? Eles atacam, então Deus estava protegendo ela, cavou um valo em redor, colocou água, adubou, cortou, alimentou, deu tudo que ela tinha, tudo que aquela vinha precisava. Deus como agricultor, cuidou daquilo, né? Cuidou daquela vinha. E aí, quando chegou o tempo daquela vinha dar frutos, ora, ela tinha condições suficientes, ela tinha plenas condições de produzir frutos, porque nada lhe faltou. Não faltou água, não faltou adubo, não faltou cuidado, não faltou ele cortar lá as coisas, não deixar o bicho ficar perturbando, né, o fruto. E quando ele chegou lá, ele esperava colher uvas boas, porque o trabalho dele ele fez. E aí a vinha produziu uvas bravas, né? Quer dizer, uvas bravas, quer dizer, a uva de má qualidade, de péssima qualidade. Aí ele se volta para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, e diz assim: que mais eu poderia fazer por a minha vinha? Povo de Israel, o que é que você faria depois de ter colocado o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu esforço, de você fazer tudo, exatamente, plenamente tudo que você precisava fazer, e aí quando você espera o fruto, não dá fruto? O que mais se pode fazer? Tem alguma coisa mais para fazer? É onde eu digo, o que não tem solução, solucionado está. Quer dizer, não há mais solução para uma coisa que consumiu todos os recursos do seu agricultor, consumiu seu trabalho, seu zelo, seu amor, seu cuidado, tudo. Então o que se faz mais agora por isso? Não se faz mais nada. A solução está aqui, é uma vinha de uvas bravas que não presta para nada. O fim dela é cortar e jogar fora. Isso acontece conosco, irmãos. Olha que nessa parábola do semeador, a parábola do semeador, você tem que entender que essa semente, ela não é mágica, ela não é uma semente que você pode, é uma semente que você pode jogar na pedra e ela vai florescer, é uma semente que você pode jogar dentro dos espinhos e ela vai florescer. Não! A semente é boa, a semente frutifica, mas a semente só pode frutificar se ela cair no lugar certo, no terreno que estiver preparado para recebê-la. Uma coisa nós aprendemos a vida inteira, tantas coisas erradas, tantos maus ensinos, nós aprendemos, irmãos, em muitas igrejas, o tempo que as pessoas têm de crente, muitos têm muitos anos de crente, e nós aprendemos coisas erradas e nunca entendemos. Uma das formas, você sabe que a primeira semente que o semeador fala, é a semente que caiu junto do caminho, à beira do caminho. Quer dizer, o semeador estava semeando num caminho. O que é um caminho? Os irmãos sabem o que os arados fazem, né? Os arados não fazem aqueles caminhos, não fazem aqueles coisas, não fica parecendo aquelas valas. Então o semeador saiu a semear. Agora, no lugar onde ele havia preparado, ele não estava jogando semente fora, ele não estava desperdiçando a semente, mas à medida que ele jogava no seu campo, aquelas sementes caíam, não propositalmente, porque ele não ia jogar semente sobre as pedras, ele não ia desperdiçar jogando a semente sobre os espinhos, ele não ia desperdiçar jogando junto ou perto do caminho. A semente era boa, então ele saiu
trabalho de Deus nesse mundo é salvar aqueles que Ele escolheu, porque Deus sabe quem é que vai ser salvo. Mas essa aqui, os irmãos vê que caiu uma na beira do caminho. E aí, essa semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. E Jesus depois explica que quando essa semente que caiu na beira do caminho, que as aves do céu, ele diz que é Satanás que vem e tira essa semente do coração da pessoa, porque a pessoa entende, a pessoa recebe aquela mensagem, ela ouve a pregação do Evangelho, ou numa praça, ou no rádio, ou na televisão, ou encaminhando em algum lugar, é um panfleto que cai na mão dele, porque a gente não sabe quem é salvo e quem não é, nós temos que pregar a toda a criatura. E esse aqui é um olhar de Deus sobre esse assunto. E aí ele diz assim, que eles não entendendo, veja que é o fato de você não entender, você não compreendeu o mistério, e eles não entenderam a palavra, e por ele não entender, vem o diabo e tira. Porque quando chega, eles são, como é que se diz, na explicação ele diz assim, e vem o diabo e carrega aquela semente, e a pessoa não consegue crer. Então esta é a semente que é roubada, o diabo tira de nós, porque nós não entendemos ela. Mas os irmãos vão entender por que essa semente não é jogada em lugares que ela não ia produzir. Os irmãos vão entender, daqui a pouquinho vou explicar por que isso acontece. A segunda semente que ele mostra aqui, caiu nas pedras. Irmãos, na pedra, não, a semente é a mesma. A semente que Jesus semeou nesses 4 terrenos é a mesma semente. O que muda é o lugar onde ela caiu, é a reação das pessoas. A mensagem é a mesma, pregada para qualquer pessoa em toda parte do mundo. O problema é o que ela produz em cada coração. É a nossa reação, é a nossa aceitação dela que faz com que ela produza frutos na nossa vida. E aí essa que cai na pedra é de pouca duração, é aquelas pessoas que creem, que acham bonito, o Evangelho é maravilhoso, aí coloca lá no vidro do carro, que são crentes, que servem a Jesus, que isso, daquilo, só que quando vem as dificuldades, eles não têm raiz, eles não têm profundidade, eles são como aquelas pessoas que não cavam fundo. O final do que eu estou dizendo, eu vou dizer por que isso acontece só no final. Então eles não cavam fundo, eles não querem, eles não vão lá para plantar, para que essa planta, essa semente não tem raiz. E aí quando vem as perseguições, a Bíblia diz assim que essa semente que cai nas pedras, ela é pisada, ela é pisoteada, né? E aí ela morre. Essa semente ela não frutifica, ela morre. Então não dá fruto. Mas uma outra parte cai entre os espinhos. E esses espinhos, meus irmãos, me parecem mais que é aquele povo de Deus que é chamado, mas que não é escolhido. É aquele povo de Deus que crê na palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas aí o que acontece? Ela não consegue compreender o mistério dessa palavra, e aí vem o que? As preocupações do mundo, irmãos, os cuidados da vida. Meu Deus, quantas vezes antes de morrer, antes de você enfrentar o seu destino no final, você terá que ouvir isso. Que quando Jesus fala da vinda dele, e que os homens comiam, bebiam, se davam em casamento, compravam, vendiam, eles não estavam nem aí para o seu destino verdadeiro e final.
A preocupação com a vida, a preocupação com a comida, a preocupação com o pão, os cuidados da vida, as riquezas, as ilusões do mundo, meus irmãos. Não sei você, isso já está resolvido. Está aí o que eu estou dizendo. O que não tem solução, solucionado está. Essas pessoas são aquelas que vão ficar assim, como a Bíblia diz. Ficarão de fora, elas não estão preparadas. Esse dia os pegará de surpresa. A morte pegará essas pessoas de surpresa. Ainda esses dias, meu irmão estava contando, a gente estava ali no enterro de uma tia nossa, e algum conhecido nosso ali, a vida inteira, já bem mais velho do que eu. E na mesma bobagem, eu vou precisar disso, eu vou perder aquilo, eu estou na correria, e meu irmão deu vontade de dizer assim: olha ali, olha para aquele caixão, onde é que vai acabar a tua correria? Tu não para pensar que tu pode morrer do infarto, tu não para pensar que tu vai se levantar de manhã, tomar banho e pode cair morto no banheiro. Quantas vezes você terá que ouvir isso? E não coloca em prática nunca. As pessoas não vão para a igreja porque está chovendo, não vêm para a igreja porque está frio, não vêm para a igreja porque tem calor, não vêm para a igreja porque tem outras coisas para fazer. Onde está Deus na vida dessas pessoas? Onde está o objetivo delas? Por isso elas não sentem alegria, por isso o fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus dessa semente não floresce, elas ficam sufocadas, a Bíblia diz. A semente do Evangelho está sufocada, elas não podem, ela se torna uma semente estéril, ela não produz nada, absolutamente nada, porque a pessoa não entendeu nada. Irmãos, se eu tiver com a perna quebrada, eu não posso ir trabalhar, eu não posso ir para lugar nenhum. Se eu tiver no hospital, doente, se eu tiver uma diarreia, eu não posso ir. Se eu estiver com dor de barriga ou com dor de cabeça, vai haver momentos em que a gente justifica a gente não fazer as coisas. Agora, irmãos, a troco de quê? Inventamos tantas mentiras, tantos enganos para nós mesmos, a quem nós pensamos que estamos enganando. Deus não precisa disso, Deus não precisa de nada disso. Mas Ele está olhando a nossa vida. E aí sufoca. Esta é a semente sufocada. Está aqui, é verdade, olha ali. É verdade, está aí. Olha o que esse cara está dizendo, olha que verdade, está aí. E daí, você faz o que depois disso? Você recebe com alegria a palavra de Deus, mas não serve para nada, o diabo vem e carrega. Você recebe com alegria a pregação da palavra de Deus, mas o diabo pisa ela e a semente morre. Você recebe com alegria. Meus problemas acabaram, Por quê? Porque ouviu a palavra maravilhosa. Aí vem de novo as preocupações e sufocam a semente e não dá fruto. O que você precisa para viver está aqui. A comunhão com Deus. Um dia você vai querer vir. Como eu queria. Agora não vai querer, não vai poder mais. Mas olha, irmão, olha a Deus, porque eu estou aqui. Eu queria tanto, tá? Onde ele está? Está na prisão. Aconteceu uma coisa lá, terrível. Ou está no hospital. Outro não pode vir porque não tem uma perna. Meu pai dizia uma coisa que eu nunca me esqueço. E eu estou sempre lembrando disso. Aqui os irmãos já devem estar cansados de me ouvir falar.
O que é bom já nasce feito. O que é bom já nasce feito. O que é que eu estou dizendo? Bom, você está dizendo que as pessoas que vão para o céu... Não. Nenhum de nós poderia ser salvo, certo? Nenhum. Não tem um justo sequer na terra. Mas tem uma coisa em nós que determina o nosso destino. Tem uma coisa em nós que determina a nossa vida no céu ou no inferno. É a nossa vontade, irmãos. É a nossa decisão. Quem convenceu Abel de que ele teria que ser justo? Ele é um homem justo. Abel era justo. Mas Caim era do maligno. Mas quem mandou Caim ser do maligno? Ele escolheu ser do maligno, ele escolheu ser ruim. Eu quero ser ruim, eu gosto de ser ruim. Ser ruim é bom. Abel dizia: não, não vou ser ruim. Eu sou bom, eu sou justo, vou andar com Deus. Quando Deus ia destruir a terra, olhou para a terra: destruirei da face da terra o homem que criei, e até os animais. Aí olhou: olha, Noé. Quem era aquele ali? Noé. Noé andava com Deus, não tinha igreja, não tinha Bíblia, mas ele sabia que Deus existia. Então ele escolheu: não, eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Irmãos, e assim é todos os personagens da Bíblia. Quando Deus diz assim, ó: amei Jacó e aborreci Esaú. Porque Deus sabia quem era Jacó e quem era Esaú. Eu escolhi Jacó porque sabia quem ele era. Esaú, eu sabia quem ele era, rejeitei ele, não quero nada com Esaú. Tem duas doutrinas na Bíblia duas doutrinas, as duas estão na Bíblia, mas elas não são chamadas assim na Bíblia. A gente chama isso de arminianismo e calvinismo. O calvinista é aquele que diz assim, que uma pessoa nasceu e ela está destinada ou para o inferno ou para o céu. Ela não pode decidir o destino dela, porque ela já nasce ou destinada para ir para o céu ou destinada para ir para o inferno. Isso é o calvinismo. O arminianismo diz que não, o homem não nasceu nem para ir para o céu nem para ir para o inferno. O homem é quem escolhe o destino que ele quer ir. Ele vai para o inferno porque ele quer ir, e ele vai para o céu se ele decidir ir. As duas doutrinas, elas estão na Bíblia. Essas duas doutrinas, elas estão na Bíblia. Porém, é muito difícil de explicar ela num vídeo como esse. Mas entendam uma coisa, que pela justiça de Deus, Deus não teria como determinar que uma pessoa vai para o inferno. Deus não poderia fazer isso. Existe uma predestinação na Bíblia? Existe. Mas é uma predestinação para a salvação. Deus olhou para o mundo, escolheu as pessoas assim, ó: eu vou salvar essas 10 pessoas aqui. Então escreve o nome delas aqui e faz uma casa ali, uma cidade com 10 lugares, porque quando terminar tudo, essas 10 pessoas vão estar ali. Isso é predestinação. Mas Deus predestinou os que Ele escolheu. E os outros que vão para o inferno, Ele não predestinou, mas Ele deixou para mostrar para os anjos do céu e para o mundo todo e para as pessoas por que Ele não escolheu eles. Porque quando o Evangelho chegou para esses 10, encontrou um terreno, uma terra boa. Pode ver aqui, ó, a semente é a mesma. Um semeador saiu a semear. Aí ele diz assim, ó: e a outra semente caiu numa terra boa e nascida produziu fruto a 100 por 1. Outra versão diz assim, a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Quer dizer, produziu 100 por cada unidade. E o que significa que caiu numa terra boa. Irmãos, quem disse que o homem não é totalmente mau? O homem sabe o que é bom, ele tem poder de escolha. Ele escolhe o mal porque ele quer escolher o mal. É só vocês verem as desculpas que nós ouvimos todos os dias de um e de outro.
ele faz o que quer, a desculpa que dá é ele do jeito que ele quer. Então, porque você pode encontrar um assassino, um ladrão, um criminoso, ele faz maldade com os outros, mas com os filhos dele não, com a família dele não. Quer dizer que ele sabe fazer o bem, ele faz o bem a quem interessa a ele fazer o bem. Então ele tem dentro dele também a capacidade de fazer o que é bom, mas ele quer ser mal com os outros, ele não quer obedecer a Deus. E o que acontece com as pessoas, meus irmãos, com essa questão do Evangelho, é que Jesus explica para eles. Os discípulos chegam e perguntam para Jesus: Senhor, por que tu fala por parábola para eles? Assim, porque a vós, vocês, a quem eu escolhi, é dado conhecer o reino de Deus, porque a quem tem será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quer dizer, vocês foram escolhidos porque vocês são pessoas honestas, que andam direito no mundo, que não vai servir para a salvação. Mas quando eu falei do Evangelho para vocês, vocês acreditaram, porque vocês andam por um caminho reto, que não vai dar em lugar nenhum, porque ninguém vai para o céu por fazer o que é bom. Mas a honestidade de vocês, a capacidade de vocês de responder positivamente a Deus, dá a vocês o direito de entrarem no céu, porque o Senhor chamou e você obedeceu. É isso aí. Enquanto que os outros ouvem e não querem obedecer, eles tapam os ouvidos. Então eles taparam os ouvidos para não ouvir, eles ouvem de má vontade. É que nem essas sementes que caiu nesses lugares, ouvem de má vontade, não colocam no coração, não entendem, porque não tem interesse. Mas aquele que tem interesse de aprender, então o Senhor dá mais e mais ainda, mais capacidade para ele. Então, para você eu vou explicar tudo, porque você tem vontade de aprender. Os outros não deixam. Então, meus irmãos, o mundo está solucionado. Os teus problemas estão solucionados, porque da parte de Deus tudo foi feito, né? Tudo foi feito. Essa é uma questão muito importante, irmãos. É a nossa vontade. A nossa vontade. Quando a gente diz assim que há um destino eterno para os crentes, sim, só vai ser salvo quem está escrito naquele livro da vida. Ninguém pode entrar lá, mas isso não quer dizer que Deus seja responsável por quem não vai estar lá, porque isso é uma questão da onisciência divina. Deus é onisciente, Ele salva quem Ele quer, e pronto. Aí você está assim, e se o Evangelho não fosse pregado para essas pessoas? O que eles iam dizer lá no céu? Ah, Senhor, ninguém me falou isso, eu nunca escutei isso. Então o Evangelho, irmãos, ele é pregado para chamar para fora do mundo aqueles que Deus escolheu, e para os outros ele é um testemunho da condenação deles por ouvir e não acreditar, e não aceitar e não viver. Porque aquilo que nós procuramos na vida, os cuidados da vida, as preocupações com as coisas desse mundo, a preocupação excessiva, preocupação em se casar, preocupação em fazer as coisas, preocupação com isso, para comprar isso, para arrumar minha casa, para arrumar meu coisa, isso não vai dar lugar nenhum, porque você nunca vai se sentir satisfeito com nada nessa vida. Nada nesse mundo vai satisfazer as necessidades do seu coração e da sua alma, e no fim das contas, a perdição. Irmãos, nós somos peregrinos desse mundo, nós não somos desse mundo, nós não somos daqui, essa não é nossa casa, esse não é nosso país, esse não é nosso reino. O nosso reino está no céu, a nossa morada está no céu, a nossa pátria está no céu. O que nós buscamos nessa vida está no céu. Amém. A Bíblia de Jesus disse claramente: aquele que por amor de mim perder a sua vida, perder, você sabe o que é perder? Eu vi uma missionária, já de bem idade, dizer aqui na igreja, aqui da 7-9, essa assim: eu trabalhei tanto para Jesus, me esforcei tanto, que me esqueci até de me casar. E cheguei a uma idade que eu já não podia casar mais. Essa estava focada no céu. Amém. Estava ou não estava? Ela disse isso, tu lembra, Ivana?
Essa assim, olha, eu trabalhei tanto, me esforcei tanto, que eu me esqueci de casar. Quando eu vi, a idade tinha passado. Essa estava focada no céu. E vocês acham que ela o quê? Ela estava gemendo, chorando, se lamentando? Não. Quem anda com Cristo não anda se lamentando, porque uma vinha que tem tudo, o que você precisa, vinha? Tudo que você precisava eu te dei. Mas não foi suficiente, então não tem mais solução para você. Solução está feita, vou jogar você fora. Você está na árvore plantada que é Jesus Cristo, você é um galho, você não está produzindo fruto. Mas por que você não está produzindo fruto? O galho em mim, assim que diz, que não dá fruto, é galho que diz? Né? Aquele que não dá fruto, o que Deus faz? Jesus, te esforça um pouquinho, né? Porque tu é a árvore. A árvore que não dá fruto, né? Corta-se e joga fora. Mas ele está dizendo que eu sou a videira verdadeira. É na parábola da videira, né? Eu sou a videira verdadeira. Toda árvore ou galho em mim que não dá fruto, o Pai corta fora, porque a culpa não está. Você não está. Eu não estou recebendo a seiva. Por que você está aí, galinho? Todo assim, todo seco. Que não tem chegado água aqui, não tem, então está resolvido o problema. Porque a água, você está na videira. Por que a água não está chegando em você? Por que o alimento não está chegando em você? Por que suas folhas estão amareladas? Por que suas folhas estão secas? Por que você está com esse aspecto ruim? Porque acho que não está bom, então corta, essa é a solução. O que não tem solução, solucionado está. Aquele que é de Deus e faz a vontade de Deus. Eu creio na Bíblia Sagrada, do começo ao fim, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Porque nós não temos que estar neste mundo correndo atrás de outra coisa a não ser da nossa salvação, a não ser do nosso destino junto ao Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu digo, meu Deus, como seria? Eu poderia desejar, se eu tivesse nascido um anjo. Olha, como seria se eu tivesse nascido um anjo? E se eu tivesse nascido um cachorro? Senhor, eu estou satisfeito com aquilo que eu sou, porque neste mundo de trevas eu posso ser fiel a Deus, eu posso experimentar a alegria de ver o Senhor, as suas obras, de ser útil a Ele. Amém. Os anjos têm a sua parte, têm seu galardão, mas Deus nos dá uma oportunidade única de ser vencedor, de fazer algo de bom, de fazer algo realmente heróico, de salvar tua própria vida. E vamos ficar o quê? A Bíblia diz: o que tu tens que não tens recebido? Quem é que te diferencia? Uma árvore plantada junto a ribeiro de água, ela dá fruto na estação própria, não receia o calor, sua folha está verde, né? O que faz uma árvore plantada no ribeiro de água? Medita na lei de Deus de dia e de noite, obedece a Deus, anda com Deus. Quem não tem isso, anda correndo, que nem Marta, né? Ocupada daqui, ocupada dali, ocupada daqui, ocupada dali. Marta, 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 deixa a tua irmã em paz, Marta. Tira ela daí, senhor. Não, você quer ficar ocupada, vai ficar, deixa a Maria aqui. Maria bem bela, sentada, deixa correr. Quem vai fazer o almoço? Não sei. Quem vai lavar os pratos? Também não sei.
Enquanto Jesus estiver ensinando, eu vou estar aqui aprendendo com Ele. No fim das contas vai dar tudo certo. Que Deus vos abençoe a todos, né? Vamos se colocar de pé e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E vai, por favor, para aqui para mim.